Fala galera, Isaac por aqui e cara, faz tempo que a gente não se fala. Meus pais estiveram por aí na cidade, eles ficaram um tempo aqui. A gente na sequência teve algumas coisas que a gente ficou meio atarefados como família e tudo mais. E na sequência veio um feriadão prolongado que eu falei assim, vamos ficar em família, não vou gastar tempo filmando, não vou gastar tempo editando ou coisa parecida. Mas o ponto é o seguinte, senti saudade, voltei. Então a gente tá de volta, vídeo toda sexta-feira, e a gente tem esse momento pra gente refletir a respeito de tanta coisa, Ministério de Jovens, a respeito de liderança de jovens, a respeito de liderança de um ponto de vista de um standpoint de vulnerabilidade, um lugar onde a gente entende que a gente não é perfeito, mas Jesus é, e a gente conta com Ele. Amém? E cara, nessa sexta-feira eu queria trazer um ponto muito interessante. Ontem no PG de Jovens a gente discutiu um assunto muito legal. A gente teve uma pessoa bastante querida nossa, o Abraão, ele teve trazendo um tema pra gente discutir e foi muito legal, muito interessante. A gente falou a respeito de oração e isso foi muito legal, agregou muito valor, sabe? E eu queria trazer isso pra vocês hoje, pra gente conversar um pouco a respeito e trazer alguns pontos para que a gente possa pensar um pouco mais a respeito juntos, né? E cara, talvez algumas coisas, alguns assuntos e alguns aspectos que a gente às vezes nunca tenha pensado a respeito, né? Primeiro eu queria trazer algumas dificuldades que geralmente a gente encontra para que a gente comece a estipular e construir uma rotina de oração, né? E aí, cara, o primeiro deles é o seguinte, que a gente sempre vê, a dificuldade de vencer a barreira de falar sozinho. Porque, cara, a gente sabe que a gente não vai estar falando sozinho, porque Deus, ele é onipresente e ele vai estar lá com a gente. Mas a gente fica com isso muito na cabeça, né? Tipo assim, mano, esse lance de falar sozinho é meio estranho, é meio awkward, é meio, né? E realmente é, não vou dizer pra você que não é. Existe sim, realmente é, mas isso é no começo, porque a gente não tá acostumado a isso. Tudo que a gente não tá acostumado, por exemplo, nosso primeiro dia de emprego, meu primeiro dia de trabalho foi super awkward, eu não sabia o que fazer, com quem fazer, que hora fazer. É péssimo. Mas por quê? Porque você não tá acostumado com isso. Seu primeiro dia na academia, você não sabia o que fazer. Bom, eu, tipo assim, né? Acho que todo dia vai ser meu primeiro dia na academia. Porque, ok, whatever. Cara, porque é sua primeira vez, então você não tem muita noção do que fazer, como fazer e que hora fazer. Então tudo que a gente tá experimentando pela primeira vez e a gente não tá acostumado, a gente vai se sentir meio estranho, tipo assim, cara, acertei, não acertei, como é que foi, como é que vai ser? É porque a gente não tem todas as coisas definidas, né? A gente não tem, tipo assim, everything figured out. So, a gente tem essa dificuldade. Então essa é a primeira barreira que a gente precisa vencer. A segunda barreira que a gente precisa vencer é a barreira do estar em silêncio. Porque, cara, oração não é simplesmente um lugar onde eu vou e só falo, fecha a porta e vou embora. Mas é um momento de conversa, né? É um momento onde eu falo com Deus e Ele fala comigo. Orar é conversar, orar é se comunicar, né? E a gente precisa entender que precisa haver esse momento de troca. Eu falo, ele também fala. Eu falo, ele também fala. E às vezes a gente tem uma grande dificuldade em estar em silêncio e simplesmente aguardar e esperar que alguém fale, esperar que Deus fale. E essa é a segunda barreira que a gente precisa vencer. Cara, ultimamente a gente tá acostumado, a gente se acostumou tanto a tanto barulho acontecendo. Cara, às vezes a gente chega em casa e às vezes você tem que fazer alguma tarefa, alguma coisa em casa, você faz o quê? Você liga a TV e põe um vídeo, alguma coisa, só pra fazer barulho, pra casa não ficar em silêncio. Por quê? Porque a gente tá tão acostumado com o barulho que hoje em dia é difícil você se situar num local de silêncio. A gente tem dificuldade de simplesmente permanecer, de simplesmente estar, de simplesmente calar, sabe? Existe essa dificuldade e a gente precisa vencer isso para que a gente consiga construir uma rotina de oração. Terceiro ponto que, cara, a gente vê muito acontecer é o seguinte, é uma grande dificuldade do conceito Deus como uma pessoa. Cara, hoje em dia a gente vê tanta coisa, né? E a gente tem tão disseminado através de todas as mídias e através de todos os canais de comunicação alguns conceitos de Deus como energia, Deus é um poder positivo, Deus é um não sei o que, que cara, né? A gente começou a ter a dificuldade de entender Deus como uma pessoa. E quando a gente tem dificuldade de entender Deus como uma pessoa, a gente tem dificuldade de se comunicar com Ele. Porque se eu tenho Deus pra mim como uma energia positiva, um ser do cosmos, como é que é a comunicação com Ele? Como que eu me comunico com uma energia? Como que eu me comunico com não é?
Então, cara, a gente precisa entender que Deus, ele tem uma figura de uma pessoa. Afinal de contas, nós somos criados à sua imagem e semelhança. Então, a imagem de Deus, a imagem é isso aqui, ó. A gente pode deduzir que Deus tem orelhas, nariz, boca, rosto, olhos e tudo mais, né? Então a gente precisa muito entender e assimilar e começar a ver Deus como uma pessoa para que a gente possa ter possibilidade de construção desse canal de acesso, essa via de comunicação entre nós e Deus, né? Então beleza, e esses são alguns pontos que a gente trouxe a respeito das dificuldades da gente ter uma rotina de oração, da gente começar a orar, da gente, sabe, sair desse local de estar estagnado e começar a andar, né? Porém, junto com as dificuldades, a gente tem que entender os benefícios que isso traz, né? Primeiro deles, mano, quando a gente tem uma rotina de oração e a gente tem um canal aberto com Deus para se comunicar com Ele, a gente tem uma vida mais leve. E em que sentido mais leve? Primeiro deles, cara, quando você está na presença do Senhor ali, quando você está orando, você está abrindo o seu coração e colocando para fora os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas vitórias. Você está colocando para fora ali tudo aquilo que você tem sofrido, o que você não tem sofrido, as suas opressões, as suas dificuldades de talvez vencer algo dentro da sua mente, vencer algo financeiramente, vencer algo na sua escola, na sua carreira acadêmica, sabe? Você está colocando para fora, você está colocando para fora ali. E aí você está fazendo o quê? Você está tirando o peso do seu ombro e está lançando fora, lançando fora, lançando fora. E aí a gente vê o quão interessante e relevante é aquele texto nesse contexto, aquele texto que diz o seguinte: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, né? Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque, mano, nele você descansa, nele você se abre, põe pra fora. Deixa eu só colocar no mute aqui. Por que então? Porque nele você coloca pra fora, você encontra descanso, você encontra leveza, porque você tira do seu ombro e coloca no dele, você põe pra ele. Segundo ponto é o seguinte: quando que você faz isso, você encontra descanso. Você encontra descanso. Muitas das coisas que a gente sofre de ansiedade, a gente sofre de preocupação, a gente sofre de tantas coisas, é justamente pelo fato que a gente tem sofrido calado, a gente tem acumulado lixo dentro da gente e a gente não tem aonde despejar, e a gente não tem aonde colocar, e a gente não tem, sabe, para onde ir com isso. Por quê? Porque justamente a falta de uma rotina devocional, uma rotina de orar, uma rotina de comunicação com Deus, onde eu posso colocar nele e lançar nele os meus anseios, os meus desejos, os meus sonhos, os meus sofrimentos, os meus pecados, as minhas aflições, lançar nele. Porque se a gente não tiver onde lançar, a gente vai acumular até o ponto onde a gente já a nossa doença psicológica, ela já começa a transparecer no nosso corpo físico, ela já começa a transparecer no nosso dia a dia, e aí daqui a pouco a gente tem um estado doentio, tanto psicológico quanto corpóreo, né? Então a gente precisa ter esse momento e esse lugar de descanso em Deus, e esse descanso eu alcanço quando eu despejo nele tudo aquilo que está dentro de mim, eu despejo nele. E outro benefício animal é o seguinte: é a prática da humildade. Porque quando a gente ora e a gente coloca em Deus os nossos anseios, as nossas limitações, o que a gente deseja e aquilo que a gente não consegue, a gente pede perdão, a gente está simplesmente reconhecendo o quão pequeno a gente é, o quão falha a gente é, o quão imundo às vezes a gente é, o quão necessitado e carente da graça do Senhor nas nossas vidas. E a gente está ali praticando isso. E aí quando a gente tem uma situação onde a gente está junto do nosso irmão, a gente vai simplesmente transparecer aquilo que a gente já conquistou no secreto, essa ausência de orgulho, porque a gente já reconhece, porque no secreto a gente já reconheceu que a gente é necessitado a gente carece da graça de Deus, a gente é falho e a gente é pequeno. Então quando a gente vai para o público, a gente tem um ditado com criança que diz o seguinte: costume de casa se leva para a rua. E aí nesse caso casa muito bem, porque aquilo que a gente conquistou no secreto com Deus vai ser exatamente aquilo que vai ser levado para o público. Porque a gente precisa entender que, cara, a nossa vida pública nada mais é que um reflexo da nossa vida secreta com Deus. Quanto mais eu entendo quem eu sou nele,
no secreto, mais eu vou transparecer isso no público. Outra coisa é o seguinte, aquela dificuldade que a gente tem lá no começo que eu falei a respeito de entender Deus como uma pessoa, a gente acaba sofrendo porque a gente não desfruta de um real relacionamento com Ele enquanto isso. E a gente tem que entender algumas coisas. Cara, quando eu tenho algum segredo, algum assunto importante, alguma coisa assim para conversar com alguém, o que eu faço? Eu vou pegar essa pessoa e eu vou levar ela num lugar mais discreto ou né, tipo assim, a gente tá rolando um PG, acabou o PG, eu preciso conversar com alguém, é um assunto um pouco mais sério. A gente vai ali pra um canto, a gente vai se reservar e a gente vai pra um secreto. E aí ali a gente comunica e eu conto pra ele o que tá acontecendo, ou ele responde o que tá acontecendo, sabe? E a gente tem essa comunicação. E aí o louco é o seguinte, é que, cara, enquanto a gente não entende que Deus ocupa uma figura de pessoa, a gente não consegue ter o mesmo com Ele. É difícil da gente ter um momento de secreto com Ele, sendo que eu não entendo que Ele é uma pessoa. E aí, mano, o louco é o seguinte, pra não ser muito extenso, a Bíblia fala o seguinte, em Mateus 6, 5 até 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Olha que louco, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. E aí olha que louco, a gente vai ver aqui quanto esse texto fala a respeito de, cara, você gastar tempo no secreto com Deus. E aí o louco é o seguinte, que a gente não consegue acessar esse momento e esse lugar enquanto a gente não entende Deus como uma pessoa, enquanto a gente não entende Deus como pai, enquanto a gente não entende Deus diferente de simplesmente um ser cósmico ou uma energia. Então, cara, que hoje a gente possa reconhecer Deus como uma pessoa, numa figura de uma pessoa, e que a gente possa, cara, começar a ter mais acesso a esse momento de oração no secreto. Porque, cara, é no secreto que Deus te entrega identidade, é no secreto que Deus te entrega chamada, é no secreto que Deus afirma, confirma e reafirma quem é você nele, para que então isso se reflita na nossa vida pública, na nossa vida cotidiana, que se reflita no nosso trabalho, que se reflita na nossa escola, que se reflita na nossa vida em família, que se reflita em tudo que a gente faz. Amém? Que em nome de Jesus, cara, nesse dia você tome uma atitude de se achegar mais a Deus, porque com certeza Ele se achegará mais a você. Amém? Deus te abençoe e te vejo no próximo.